Entrevista. E agora, às 4h13, nós vamos conversar com Letícia Rezende, do movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública. E o assunto, o movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública participou de audiência pública na Câmara dos Deputados no Dia Mundial do Orgulho Autista, que foi o dia 18 de junho. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Camila, tudo bem? Tudo bom, é um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu? Um prazer mesmo. Letícia, vou começar pedindo que você explique para a gente qual o objetivo do movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública. Veja, Camila, o objetivo fundamental desse movimento é o fato de a gente querer tornar mais presente, mais visível a psicanálise e a prática psicanalítica, não é? Tanto a gente tem uma prática psicanalítica muito voltada nos consultórios, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe que existe, mas existe também uma prática psicanalítica, não é, no serviço público, não é, que já existe. E eu acho que a gente está tendo essa oportunidade de poder tornar mais visível para as pessoas, não é, a nossa contribuição da psicanálise, né? Esse é o objetivo principal, né? E promover também, como toda psicoterapia, não é, uma melhora da qualidade de vida das pessoas, principalmente que esse movimento está focando, não é, para as pessoas com autismo, o que a gente chama hoje de transtorno do espectro autista, não é? Letícia, e vocês tiveram aí audiência, né, na Câmara dos Deputados. Eu gostaria que você falasse para a gente como é que foi a audiência. Qual o tema do debate de vocês nessa audiência? Veja, essa audiência realmente eu não participei, eu não estava lá, mas a gente está sempre atento, né, vem acompanhando o movimento, né, então talvez eu não possa te dar detalhes, mas a gente teve muito recentemente conversando com o próprio ministro da Saúde, que eu acho que isso foi um passo importante, né, e ele, enfim, a gente entrou quase que num acordo com ele, porque existe a União tem, como é que eu posso dizer, lançou a linha de cuidado, né? Linha de cuidado para tratar as crianças, não é, com necessidade do desenvolvimento. E lá no Ministério da Saúde foi muito importante esse contrato com o Família, né? Porque a gente afirmou para ele e para nós o apoio à implantação dessa linha de cuidado para a atenção das pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias, na rede de atenção psicossocial do SUS. Isso foi um compromisso que a gente firmou com ele, a gente está de acordo com essa linha de cuidado, né? E ele de nos escutar, né? Da participação da psicanálise, da importância da psicanálise nesse trabalho. E como é que está esse trabalho no SUS atualmente, Letícia? Você acha que ainda falta muito para o serviço ser de qualidade, atender a todos? Como é que está a situação atualmente? Você diz das psicanalíticas? Isso, no SUS. Veja, a gente, vamos dizer, esse movimento, ele iniciou, desculpa, eu estou saindo um pouquinho mais aqui. Esse movimento, ele iniciou em São Paulo, não é? Eu acho que é importante dizer, é um movimento nacional, mas ele iniciou em São Paulo. Os psicanalistas ou as instituições psicanalísticas ou pessoas que estão de acordo com a prática psicanalítica, a gente tentou reverter o fechamento do Centro de Referência à Infância e Adolescência, o CRIA, não é? Lá em São Paulo. Houve toda uma movimentação para que esse centro fosse fechado e, obviamente, a gente conversou e foi um momento muito difícil, muito tenso. A gente conseguiu reverter esse fechamento porque uma do que se estava querendo
afirmar era que a prática psicanalítica não tinha nenhuma referência científica, enfim, coisa que a gente conseguiu reverter. Então, iniciou-se ali, né? E foi também uma grande oportunidade para a gente, né? Porque, como eu disse, a psicanálise não é muito vista como uma prática que pode atuar no serviço público, em instituições, principalmente, não é? Então, é um movimento que se inicia, né? Um movimento que se inicia. Então, temos muito tempo ainda pela frente, né? Uma coisa muito inicial ainda, mas acho que estamos sim avançando, né? Sim, e eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, então, qual a importância desse trabalho de vocês, né? Já que está iniciando, mas vocês estão lutando e é importante, claro. Gostaria que você falasse para os nossos ouvintes. Veja, a gente tem sempre, não é, as práticas clínicas, elas são muito plurais, né? Não, existem várias abordagens da prática clínica, né? E a psicanálise é uma delas, né? Então, e nós estamos de acordo que a pluralidade ela existe, obviamente. Isso é uma coisa que está posta e isso não está em questão, né? Porém, a gente tem tentado mostrar no que a gente se importa, vamos dizer assim. A psicanálise se importa muito com o sofrimento das pessoas, né? Tanto com o sofrimento, e a gente vai entender esse sofrimento, né? Dentro de um contexto mais amplo, né? A gente não vai entender somente os sintomas. Eu acho que é isso que é uma das coisas fundamentais. Existe alguém sofrendo e tem algum sintoma, a gente tenta compreender isso para além da retirada do sintoma, entende? Por que aquela pessoa tem aquele sintoma? Por que está sofrendo? Por que está com tanta angústia? Qual é o sentido disso? E a gente vai tentar entender isso dentro da história singular de cada um. Né? Então, tanto, não somente para as pessoas com transtorno espectro autista, mas para qualquer pessoa com sofrimento e que apresenta um determinado sintoma. Né? Então, essa contribuição da psicanálise que amplia um pouco essa visão, né? E que vai buscar na história singular de cada sujeito, de cada um, não é? E que tempo aconteceu esse sintoma, a gente se preocupa muito com isso, né? Quais foram as condições que a pessoa adoeceu, né? Então, e aí é uma ação pontual, né? A família, como é que a família está vendo? Obviamente, a gente vai tratar, se trata o contexto, a gente vai tratar a família, não é? Isso é vamos dizer assim, uma abordagem. E a outra abordagem que a psicanálise pode ajudar muito é no trabalho com as instituições, com a equipe que trabalha nas instituições, sabe? Um pouco da escuta daquela equipe, a escuta da organização, vamos dizer assim, né? Da instituição como um todo. Porque você sabe que trabalhar com crianças ou com pessoas com grandes sofrimentos é muito difícil, né? Para os cuidadores, para quem trabalha com isso, é um trabalho muito difícil, muito pesado, e que se precisa cuidar dessas pessoas. Então, não só das pessoas, mas da instituição como um todo. Né? Então, a gente faz um trabalho de escuta também, não só do sujeito que sofre, mas da instituição que a gente está sofrendo também, né? Em outros sentidos. Então, é um trabalho muito, se eu puder dizer em poucas palavras, não é um pouco assim apenas. Eu gostaria só que você lembrasse para os nossos ouvintes, Letícia, o que é o autismo, né? Para que eles pudessem entender melhor esse nosso bate-papo. Fala um pouquinho mais alto, desculpa. Eu gostaria que você explicasse para que os nossos ouvintes pudessem entender melhor o que é o autismo. Sim, claro. Veja, a gente quando faz essa pergunta, a gente tem discutido muito isso aqui na instituição do seu trabalho, aqui no Recife, que é o UPPL, a gente tem discutido muito. Quando a gente faz essa pergunta, a gente tem que saber de onde a gente está fazendo ela. Por exemplo, se eu fizer essa pergunta pensando na questão psiquiátrica, eu vou ter uma resposta, né? Se eu fizer essa pergunta
pensando mais na questão psicanalítica, eu posso ter outros tipos de resposta. Então, para a psiquiatria, o autismo hoje é definido como um transtorno, né? Como um transtorno, e isso está lá descrito no manual, enfim, no manual da psiquiatra, como transtorno do espectro autista. Então, eles definem lá muitas das características, definem características de pessoas que se isolam do ambiente, pessoas que têm dificuldade com a linguagem, pessoas ou crianças, né, que têm muitas estereotipias, né, que têm um contato restrito com o outro, que têm dificuldade de se comunicar em geral, né? Porém, eu acho que é muito difícil a gente limitar a isso, porque a gente fica com um certo estereótipo de pessoas. Isso não ajuda muito a gente viver entre humanos, não é? Porque a gente tem tantas diferenças, né? Com certeza. Então, eu acho que ajuda muito a gente sair e para além desse diagnóstico, né? E pensar um pouco em pessoas com muitas dificuldades. A questão do autismo é que ela toca em duas dificuldades muito fundamentais do ser humano, que é a questão da linguagem e a questão da interação social. Então, são pessoas que têm dificuldades muito graves nesses dois aspectos. Então, eu acho que, e aí é uma opinião bem pessoal, né? Eu acho que porque essas pessoas têm essa dificuldade muito nesses dois pontos, eu acho que dificulta muito o nosso aporte, não é, para com essas pessoas e elas conosco, né? Mas seria basicamente a gente nunca fechar, não é, o autismo é uma síndrome, o autismo é um transtorno, o autismo, eu diria que o autismo é uma dificuldade, não é, grande, que algumas pessoas encontram de viver, não é, principalmente no âmbito da linguagem e da interação social. Somente porque você acabou de dizer que as causas são tão complexas, né, Letícia? Exato. Isso causas complexas assim, de vários âmbitos, né? A gente vê aqui crianças, a gente atende aqui muitas crianças, e hoje a gente está tendo uma dificuldade incrível porque elas estão sendo diagnosticadas muito precocemente. Então, assim, crianças com 1 ano e meio diagnosticadas como autistas, sabe? E isso tem sido um desafio para nós. Justamente porque a gente precisa levar em consideração o desenvolvimento dessa criança, né? A criança que ainda está no iníciozinho do desenvolvimento, ainda tem tantas potencialidades, né? Tanta coisa pela frente, muitas coisas, inclusive, orgânicas, né, cerebrais, não é, anatômicas, que ainda não foram completamente desenvolvidas, né? E a gente precisa apostar que essas crianças podem reverter esse quadro, né? Certo. Letícia, olha, eu gostaria de conversar mais com você, mas hoje o nosso tempo é um pouquinho menor, o nosso programa é menor, né? Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, mas eu espero conversar outras vezes com você aqui no nosso programa, tá certo? Claro, eu posso deixar o blog nosso, se alguém quiser entrar e dar uma olhada, porque lá tem inclusive o evento que vai ter agora dia 29 em São Paulo, dia 29 de junho, e aí lá no blog as pessoas podem ver melhor. É assim, psicanálise, autismo e saúde pública, tudo junto, .wordpress.com. Psicanálise, autismo e saúde pública, tudo junto, né? .wordpress, que é essa palavra em inglês, se escreve WORDPRESS.com. Tá certo. Letícia, muito obrigada mais uma vez. Eu espero realmente conversar com você muitas outras vezes, tá bom? Tá, ok, obrigada, Felipe. Boa tarde para você. Uma boa tarde.